Olá pessoal, tudo bem com vocês, né? Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento de escopo e tempo, tá, de um projeto. Vamos falar sobre isso de uma maneira bem simplificada, tá? Como eu tenho dito nas outras aulas, esse conteúdo nosso ele é bem introdutório e todo ele daria cursos inteiros, né? Disciplinas inteiras, o que não é o caso aqui, o nosso caso é só mesmo dar uma base simplificada mesmo, que é o que a gente necessita para a nossa disciplina. Bom, considerando que a gente já tem então para o projeto os objetivos muito bem definidos, que é aquele norte, né, onde a gente quer chegar, a gente começa a pensar em definir o caminho, então, que a gente vai percorrer até chegar nesse objetivo, nesse norte. Nesse caminho, para esse caminho, a gente tem que definir várias coisas. Uma delas é a relação de todo o trabalho que tem que ser realizado, né, até chegar lá na frente. Então, a gente tem que pensar em quais são as tarefas, pensar isso de uma maneira bem detalhada, inclusive, tá? Quanto mais detalhes na fase do planejamento, menos chance de fracasso do nosso projeto. Planejamento bem feito não garante sucesso, né? A gente tenta diminuir a chance de fracasso. Mas então a gente começa a pensar nesse conjunto de tarefas que devem ser realizados. Tá? A partir desse conjunto de tarefas a gente vai pensar outras coisas também. Mas esse conjunto de tarefas a gente chama de escopo do projeto. Então, às vezes, quando a gente vai falar assim, ó, vamos definir o escopo do projeto, a gente está se referindo a todo esse conjunto de trabalho que tem que ser realizado para alcançar os objetivos. Tá? A palavra escopo tem outros significados também. Então, dependendo do contexto, pode significar outras coisas. Mas se a gente fala escopo do projeto, nós estamos referindo a esse conjunto de trabalho que tem que ser feito. Bom, dependendo da complexidade do projeto, dependendo do tipo de trabalho que tem que ser feito, as atividades que vão ser realizadas, elas podem ser divididas em grupos, né, para facilitar a organização e a divisão entre os membros da equipe, né, se forem equipes de trabalho compostas por quantidade maior de pessoas. Se forem trabalhos simples, isso é desnecessário, tá? Bom, então a gente opta por dividir ou não isso em grupo, dependendo do contexto, se tem a equipe grande, se é complexo. E aí, para cada grupo desse que a gente dividiu, ou para o único grupo, se a gente não dividiu, a gente faz uma listagem de todas as tarefas. Nesse momento, a gente tenta fazer tarefas pequenas, que podem ser realizadas num tempo, num espaço de tempo pequeno, porque com isso a gente consegue planejar melhor o tempo que vai gastar, consegue planejar melhor os recursos que vão ser alocados para a execução dessa atividade. Se a gente pensar numa tarefa, numa atividade muito grande, fica mais difícil a gente saber com mais certeza o tempo que a gente vai gastar para ela. Então a gente tenta realizar esse planejamento pensando em tarefas, em atividades bem simples para facilitar a vida de quem está planejando. Ok. E é importante também definir uma relação de interdependência entre essas tarefas. Como assim? É dizer quem que tem que terminar ou pelo menos começar antes da outra. Porque isso vai fazer diferença lá na frente, na hora da gente distribuir isso no tempo, tá? Então, listar as tarefas com um nível de detalhes bacana, tarefas pequenas e definir a relação de interdependência entre elas, quem depende de quem para ser executada. Isso é basicamente o que a gente precisa, né, nesse contexto nosso aqui, para a gente passar para as etapas seguintes, que no caso a gente pode passar para mais de uma etapa, na verdade, né? Na sequência aqui que eu planejei, a gente vai falar sobre cronograma. Só que a gente poderia falar sobre custos primeiro também, né? Dependendo da situação, a ordem não tem que ser essa, não. Então, com essas tarefas já bem definidas, com essa relação de interdependência já bem definidas, com essas tarefas divididas ou não
em grupos ou em um único grupo, né, dependendo do contexto. Então, com essas coisas definidas, a gente começa a se preocupar, então, com a relação temporal. Quando que cada uma vai começar e quando que cada uma vai terminar. A gente precisa ter em mente, ou pelo menos estipular, a duração de cada atividade, né? Então, atividade A, tantos dias, atividade B, tantos dias, ou atividade A, tantas semanas, atividade B, tantas semanas. Vamos usar dias ou semanas ou meses. Depende do contexto, depende da granularidade aí das suas atividades, né, e do seu projeto. Bom, então a gente tem que definir o quanto tempo que a gente vai gastar, que a equipe vai gastar, né, para realizar cada tarefa. E a gente precisa saber também quanto tempo a gente tem disponível para realizar o projeto como um todo. Como assim? Às vezes eu vou submeter uma proposta para um edital de um órgão público, de uma escola, e lá já tem a previsão de que o projeto deve começar, por exemplo, né, em maio e finalizar em novembro. Então você já tem uma janela aí pré-definida onde você vai encaixar o seu projeto. Outros casos, o cliente vai te contratar para fazer o projeto e ele vai deixar você estipular o prazo e aí ele vai aceitar ou não. Então, pode ser que você tenha que encaixar o projeto numa janela já pré-definida, pode ser que você vai estipular o seu prazo e aí o cliente vai aceitar ou não, tá? Então depende da situação também. Bom, então, sabendo já dessas informações, né, da duração de cada uma das suas tarefas e se você tem ou não uma janela pré-definida, a gente começa a montar um cronograma. O que é o cronograma? É colocar essas tarefas numa relação temporal. Às vezes a gente usa planilhas, às vezes a gente usa softwares específicos também, né? Mas então a gente tem que representar numa relação temporal, no projeto que eu mandei para vocês de exemplo tem lá, onde começa e onde termina cada tarefa. Eu acho até que no exemplo, muitas tarefas começam antes de alguma outra terminar propriamente dito, tá? Porque é uma relação de que uma tem que começar antes da outra começar, mas não necessariamente tem que ser finalizada antes da outra. Então, um exemplo aqui, a gente vai fazer um software e a gente tem uma tarefa que é desenhar as telas, né, fazer um esboço das telas à mão. E a gente tem outra tarefa que é codificar essas telas em HTML, tá? Exemplo. Aí a tarefa de codificar a tela em HTML tem que ser feita depois que a tarefa de rascunhar ficar inicializada, né? Então os primeiros rascunhos ali já dão resultado para as primeiras codificações. Não necessariamente quem estiver codificando precisa esperar todos os rascunhos ficarem prontos. Então, começou a rascunhar, já tem alguns rascunhos, o codificador já pode pegar esses rascunhos e começar a implementá-los, mesmo que a fase de rascunhar ainda não tenha sido finalizada, tá? Então vocês podem observar, em alguns momentos isso acontece também. Aí a gente tem então que distribuir isso, né, numa tabela ou em algum software específico. Com isso a gente vai conseguir visualizar exatamente onde vai começar cada uma das nossas tarefas, cada uma das tarefas e onde vai finalizar também cada uma das tarefas. E olhando como um todo, a gente vai ter quando vai começar o nosso projeto e quando vai terminar o nosso projeto. E a gente pode se perguntar: isso cabe na janela de tempo que eu tenho pré-disponível? Se cabe, ok. Se não cabe, ajustes precisam ser feitos, né? Agora, se a gente não tem nenhuma limitação, né? É um projeto que não tem um prazo pré-definido, a gente vai calcular e é isso mesmo, é só usar o bom senso e tocar o projeto para frente. Lá
no documento que eu deixei lá para vocês. Tem um exemplo, tá? Tô deixando também duas apresentações de slides que falam um pouco sobre isso, mas é basicamente as coisas que eu já comentei aqui mesmo, mas é bom você dar uma lida para tentar fixar. E também tô deixando um exercício que vocês já podem começar nessa semana. Na semana que vem a gente tem aquele momento lá de tirar dúvidas, né, se necessário. Mas quem já achar tranquilo já pode realizar essa semana mesmo, postar. Quem tiver algum problema, tira dúvida comigo na semana que vem, ou então através da ferramenta mesmo, durante esse tempo. E a entrega, no caso, é para semana que vem, correto? Então, até mais para vocês. Tudo de bom. Tchau.